Oi, pessoal! Hoje eu quero falar sobre o reino de Deus dentro de nós e como ele está relacionado ao masculino e feminino. Vamos ver o que diz em Gênesis 1:27. E criou Deus, ou seja, a palavra é Elohim. Essa palavra é em plural, o singular dessa palavra é Eloa, e o significado é majestoso, ou seja, os majestosos, né? Criou o Adão, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Ou seja, o Adão também, o significado dessa palavra é a pessoa. Ou seja, ele ou ela, pois nas traduções diz que pode ser ele ou ela, ou neutro. Em Gênesis 5:2, macho e fêmea os criou, e os abençoou, e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. O que é interessante, eu venho recebendo essas coisas em orações e também tenho estudado como funciona. Todos temos o cérebro, certo? Homem ou mulher, ambos vocês têm um cérebro masculino e um cérebro feminino. É um lado para emoções e coisas assim criativas e o outro lado mais lógico, como para matemática, é muito bom. Nós temos as mesmas coisas em muitos aspectos, ou seja, dois lados do cérebro, e eles andam lado a lado, não existe um cérebro em cima do outro. Ainda mais interessante é quando você vai para os olhos. É ainda um pouco mais complexo, porque em cada olho tem nervos conectados ao lado direito e esquerdo do cérebro, e juntos necessitam estar em perfeito acordo para obter a imagem perfeita na frente dos olhos. Porque se você vê apenas com um olho, não é capaz nem sequer de encontrar um buraco de uma agulha. Também o que eu sei e descobri é que o cérebro direito é aquele que gerencia a parte do seu corpo esquerdo. E o cérebro esquerdo é aquele que gerencia a parte direita do seu corpo. Vamos ver o que diz aqui em Lucas 17, versos 20 a 21. Alguns fariseus perguntaram a Jesus quando ia chegar o reino de Deus. Ele respondeu: quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. Ninguém vai dizer: vejam, está aqui ou está lá, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Ou seja, esse é o reino de Deus, que funciona em perfeita harmonia dentro de você. Esse corpo é o reino de Deus. E o que é mais surpreendente, o que eu tenho aprendido através da biologia e da medicina, as pessoas que têm um dano cerebral por um acidente, fraturado um lado da cabeça, causou dano naquele lado do cérebro, né? Então, se você fraturar o lado esquerdo do seu cérebro, o lado direito, que é o oposto do seu corpo, ficará paralisado. Esse lado do corpo não funcionará mais ou vice-versa. Se o outro lado do cérebro for fraturado, também a outra parte do corpo não vai funcionar, né? Tão séria é essa conexão entre o cérebro e o corpo. Então vamos ver o que diz aqui em Mateus 12:25. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Mateus 12:26. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como então subsistirá seu reino? Em Marcos 3:24. Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Isso são tudo palavras de Jesus, né? Mas por que Jesus disse isso?
porque eles estavam acusando ele de ser Beelzebub, o senhor das moscas, ou seja, de Satanás, né? Mas ele não era, e disse que se ele fosse rei dos demônios, como ele pode estar expulsando demônios? Pois esses seriam seus soldados e mensageiros, mas ele estava expulsando demônios, né? O que Satanás não faria contra o seu próprio reino. Vejamos em 1 Pedro 2, verso 11. Amados, eu os advirto, como peregrinos e estrangeiros que são, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a nossa alma. Nós somos peregrinos e estrangeiros, só de passagem aqui. Ou seja, nos reservar contra a carne pecaminosa e não correr o risco de perder a alma, né? Porque se você vive em pecado, vai acabar perdendo a alma e não vai poder voltar para seu Pai eterno. Isaías 29, 13. Porque o Senhor disse: pois se este povo se aproxima de mim com a boca e com os lábios, me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens. Por que eu estou dizendo isso? Porque esta perfeição do corpo humano, esse reino de Deus dentro de nós, está sendo negado e ignorado pela humanidade. Eles fizeram suas próprias leis e regularizações e não seguiram o que Deus ordenou. Por esta razão, temos tanta violência e derramamento de sangue nessa terra, porque não estão se submetendo uns aos outros. É masculino e feminino. O corpo do masculino se submete ao comando feminino e o corpo feminino se submete ao cérebro masculino, né? Quer dizer, os dois se submetem um ao outro. O reino de Deus dentro de você pode sustentar-se porque eles trabalham em perfeita harmonia. Se uma parte do seu corpo não está funcionando, o corpo não consegue se sustentar. Uma só carne. Essa é a nossa humanidade, macho e fêmea, independentemente de que sexo você tem para o propósito de reprodução. A raiz é binária, macho e fêmea. Está enraizado dentro de você. Não como o que eles fizeram aqui na Terra. Eles rebaixaram a mulher e colocaram os homens em cima. Mas vamos ver também no caso de nossas mãos. Digamos que você escreve com a mão direita e abre portas e muitas outras coisas que um líder faz e as outras coisas com a mão esquerda. Mas algumas pessoas são canhotas, né? Então, se você escreve com a esquerda, a lógica é ainda a mesma, pois esta seria sua mão líder e a outra a mão forte. Mas vamos supor que todo mundo escreve com a mão direita. No caso que você querer cortar um pedaço de madeira, você vai agarrar sua mão esquerda em total acordo com a sua mão direita, embora sua mão esquerda seja mais forte e tem mais músculos, não é a mão gerenciando a situação. Sua mão direita vai até ajudar a posicionar a esquerda para segurar bem e assim poder serrar a madeira ou carregar coisas pesadas. A mão esquerda é a que sustenta e carrega, enquanto a direita vai abrir portas e remover obstáculos e coisas assim, porque tem as habilidades certas. Tão harmonioso é este reino de Deus. Trabalha dentro de você. Então, como é que todos nós lemos na Bíblia que é tudo sobre homens? As mulheres, elas são basicamente inexistentes. Ainda que Deus continua dizendo que a salvação é através da filha de Sião. Mas quando se trata de algo bom, aí os homens não têm problema em se incluir nessa salvação. E ao mesmo tempo, não tira o polegar de cima da nuca das mulheres.
Mas por que então chegamos a essa situação? Por que a Bíblia contradiz o reino de Deus? Os homens declararam sua força e músculos como a lei de Deus, não por ordem de Deus, mas eles em seu próprio entendimento. Aqui no livro de Sabedoria de Salomão, mostra como os homens sem entendimento atuaram. Sabedoria 2, de 8 a 14. Vamos usar coroas de rosas em botão, ou seja, isso é, as mulheres, né? Em botão significa que não está florescida ainda, está bem jovem. Antes que elas murchem, que ninguém falte às nossas festas. Vamos deixar por toda parte os sinais de nossas farras, ou seja, eles vão deixar sementes deles, né? Dentro das mulheres, deixando filhos por aí. Pois é isso que nos toca viver. É este o nosso destino. Ou seja, tão pouco eles pensavam, acreditavam que o destino deles é só viver prazeres depravados sexuais, né? Vamos explorar as pessoas pobres e corretas. Não vamos ter pena das viúvas, nem vamos respeitar os cabelos brancos dos velhos. Para nós, é a força que decide o que é justo, pois a fraqueza nunca ajudou ninguém. Estão considerando a mulher porque ela não tem músculos fortes, como que ela não pode ajudar ninguém. Vamos preparar armadilhas para apanhar os que são justos, pois eles incomodam-nos e são contra o que fazemos. Eles criticam-nos, dizendo que pecamos contra a lei. Claro, a lei de Deus, né? Os justos estavam acusando eles. E acusam-nos de pecar contra os costumes do nosso povo. Dizem que conhecem a vontade de Deus e afirmam que são seus filhos. E a presença deles já é uma crítica a nossas ideias. É só vê-los e já nos sentimos envergonhados. Então, aqui podemos ver que eles acreditaram que só porque eles tinham mais músculos, eles tinham direito de reinar sem ser checados por Deus em sua injustiça. Ou seja, ninguém para pôr numa balança as decisões deles, né? Tudo pelos seus próprios músculos. Pela violência, eles colocaram as mulheres para baixo para que pudessem satisfazer os seus perversos desejos sexuais, não considerando nada sobre os direitos das mulheres. Sem nenhuma censura, ninguém os controlando. E assim fizeram os homens, e ainda estão fazendo em muitos países, reinos sem Deus e sem justiça. E tudo isso eles declararam que era a vontade de Deus. Mas mesmo eles tendo alterado a palavra de Deus, nós ainda podemos encontrar verdade lá dentro. Veja em Miqueias, um profeta que veio, os profetas vêm falando a voz de Deus, né? Miqueias 2, 8 a 10. Mesmo tarde, meu povo levanta como inimigo. Tirastes o manto com a roupa daqueles que passam seguros, como homens que voltam de guerra. As mulheres do meu povo vós lançastes fora de suas agradáveis casas. Dos seus filhos tirastes a minha glória para sempre. Levantai-vos e parti-vos, pois este não é seu descanso, porque é poluído, deve destruí-lo com dolorosa destruição. Então, aqui você pode ver que eles tiraram o manto dessas mulheres, que era como o manto dos juízes de hoje nos tribunais. Além disso, tiraram a roupa delas e, obviamente, as violaram. E assim declararam o homem autorizado de Deus para dar as leis de Deus. Mas isso continuou mesmo depois da volta de Jesus, que veio liberar-nos. Mas como isso aconteceu? Veja que temos o falso apóstolo Paulo, que o mundo inteiro o estima mais que Jesus, o qual pôs as mulheres sujeitas aos homens de volta, declarando que isso é a vontade de Deus. Mas este mesmo homem, Paulo, confessou ter um demônio em seu corpo. Veja aqui o que ele disse em 2 Coríntios 12, verso 7. Foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear,
a fim de não me exaltar. Ou seja, um mensageiro de Satanás não é nada mais que um demônio, né? Mas também Jeremias, no Antigo Testamento, tem denunciado o que os homens fizeram. Jeremias 9,14. Em vez disso, seguiram a dureza de seus próprios corações, indo atrás dos Baalins. Baalins significa maridos ou mestres, né? Como os seus antepassados lhe ensinaram. Ou seja, não foi Deus que os ensinou. Foram os antepassados, os pais, avós, né? Nem mesmo diz que Deus os ensinou. Também no livro de Esther, este rei Ahasuerus não era um rei divino, ele era um rei perverso, mas está lá para nos mostrar como essa lei surgiu, porque sua esposa, a rainha Vashti, ele queria que ela viesse nua diante de um bando de homens bêbados. Ela se recusou, resistiu a se curvar a esse tipo de situação. Ele a rebaixou e colocou Rainha Esther em seu lugar. Então, só porque está escrito, isso não significa que a rainha Vashti era má, mas então, ele aprovou uma lei contra as mulheres. Veja aqui, Esther 1:22. Então, enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo a sua escritura e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, ou seja, senhor é mestre, senhor é dono de tudo, né? E que isso se publicasse em todos os povos conforme a língua de cada um. Isso soa como traduzido direto dentro da Bíblia, que foi traduzido para todas as línguas, para doutrinar as pessoas no que ele declarou ser. Mas ele não era Deus. Ele não é um criador e ainda a terra está vivendo a lei desse rei. E veja como o falso Paulo trouxe a mulher de volta à prisão. Veja em Efésios 5:22. Esposas, sujeitem-se cada um ao seu marido, como ao Senhor, ou seja, como a Deus. Significa que ele está impondo adoração a Baal. Baal, que significa a senhor ou marido, né? Porque isso não é adoração a Deus. Ele está fazendo as mulheres adorar seus maridos. E isso é adoração a Baal, um pecado condenado por Deus. E os homens que exigem que uma mulher os exalte e os trate como Deus também serão castigados por se exaltar acima da mulher, declarando-se mestres como Deus. Veja em Efésios novamente o que o falso Paulo disse. Efésios 5:23. Pois o marido é a cabeça da esposa, como Cristo é a cabeça da igreja. Ele é o salvador de seu corpo, a igreja. Então agora, de acordo com o Paulo, não palavra de Deus, ele está dizendo que a mulher não tem mais sua própria cabeça. Então, ela não tem o cérebro masculino e feminino como Deus deu. Ela tem que ignorar totalmente seu cérebro. Ela agora tem uma cabeça masculina em cima dela, né? Embora que a ciência e pela própria realidade sabemos que não é assim. As mulheres são muito inteligentes. Eles até colocaram leis contra as mulheres, proibindo a elas o acesso à leitura e escrita, forçando-as a permanecer naquele estado de ignorância. Mas isso não era vontade de Deus? Isso é lei criada por homem sem entendimento. Novamente, falso Paulo diz aqui, Romanos 3:7. Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, porque sou eu ainda julgado também como pecador? Então, ele está admitindo que ele é um mentiroso. Ele disse que está mentindo, mas ele está aumentando a glória de Deus através de sua mentira. Qual é o propósito de viver uma mentira? Vamos ver como se descreve um casal no livro de Cantares de Salomão, 6, verso 3. Eu sou do meu amado, e meu amado é meu. Eu pertenço ao meu amado, e meu amado, ele pertence a mim. Não existe tal coisa que a esposa pertence ao marido
e ela é como um gado, como os homens faziam antigamente. Eles usavam seus músculos, que era para proteger a mulher e família, para sujeitá-las e oprimi-las, se dando o direito de vendê-las como propriedade, coisa que ainda estão fazendo em muitos países do Meio Oriente. Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, ou seja, tem problemas com as traduções, porque essas palavras Senhor, isso é Yahweh, né? Mas em português eles põem tudo Senhor aí, mas é uma tradução errada, porque esse nome lá era Yahweh, o nome de Deus, né? Este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Deus deixou bem claro que sua glória ele não vai dar a ninguém. Por que então Paulo está dizendo que a mulher é a glória do homem? A mulher não é glória dos homens. Elas são a glória de Deus. Gênesis 2:24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Não diz que haverá uma carne inferior pendurada embaixo aqui. Eles andam lado a lado, uma só carne, em total acordo. Não diz que haverá uma carne inferior pendurada embaixo. Aqui eles andam lado a lado, uma só carne. Em total acordo, então esse reino permanecerá, não terminará em divórcio ou em toda essa parafernália nesse mundo, com toda essa violência sangrenta. Também aqui nos mostra, e então mostra também quem estará encarregado da lei novamente, em Miqueias 4:2. Muitas nações virão, dizendo: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó. Ele nos ensinará aos seus caminhos, para que andemos nas suas veredas, pois a lei virá de Sião, filha de Sião, né? A palavra do Senhor de Jerusalém. Ou seja, a lei vai vir de Sião e a palavra de Jerusalém, que seria a noiva de Jesus. Filha de Sião, direito que lhe foi roubado, estará de volta ao seu lugar de dar a lei. Então, não porque uma pessoa tem um corpo fraco, significa que eles não são líderes. Você pode ver por suas próprias mãos, mão direita e esquerda. Não significa que é um maior que o outro. Uma mão é a que aplica a lei e a outra proclama a lei. E esses trabalham juntos. Eles fazem esse reino de Deus funcionar. Pois temos esse reino de Deus dentro de nós. Funciona em perfeita ordem para que possamos andar e falar. Porque se o lado direito não concorda com o esquerdo, não podemos andar, não podemos falar, não podemos fazer nada. Esse reino não pode ficar de pé. Espero que essa mensagem tenha ajudado a iluminar alguém aqui. Deus está me revelando essas coisas e eu só preciso colocar isso para fora. Tenha um dia abençoado.